hoje nós iremos falar sobre jejum. Repita comigo, jejum. Quantos aqui estão? Não responda para mim. Mas quantos aqui estão firmes no jejum? Bom, nós estamos aí firmes em 21 dias de jejum, só pela graça de Deus, meus irmãos, porque eu sou viciado em doce e machuca, mas eu estou feliz porque, graças a Deus, eu faço parte de uma igreja que se preocupa em nos alinhar com a vontade de Deus, amém? Então estou muito feliz por isso. Então hoje nós vamos falar sobre o jejum. O pastor Júnior aí já disse para vocês que tem um livro que nós estamos, obviamente estamos usando como base a Bíblia, claro, estamos nos fundamentando nela, para todas as disciplinas, mas tem um livro que ele está indicando, fazendo um merchan aqui, você pode comprar a Sheila, você vai ser tremendamente abençoado. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, nós não vamos ler só o capítulo 6, mas aqui só para uma leitura inicial, nós vamos ler o versículo 16. O versículo 16 vai dizer assim: quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos, ou seja, não vos mostreis tristes, cabisbaixos, como os hipócritas. Isso é Jesus aqui falando, tá? Não vos mostreis tristes como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto. Por quê? A fim de que os homens vejam que estão jejuando. Jesus ainda vai completar dizendo: em verdade, ele está enfatizando, em verdade eu vos digo que esses homens, eles já receberam a recompensa deles. Que é o que? O texto é claro em dizer, qual é a recompensa desses homens? Ser visto pelos homens. Mas o versículo 17 vai dizer assim: tu porém, quando jejuares, põe óleo na cabeça, levanta o teu rosto, para não se mostrar aos homens que está jejuando. Mas a quem então devo me mostrar? O texto vai dizer e nos responder: mas ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto, que os seus olhos estão no secreto, esse vai te recompensar. E o texto termina aqui. Mas olha que interessante, se atenta comigo, só uma breve introdução para que a gente possa chegar até o que está acontecendo aqui. Nós vivemos hoje, nos tempos atuais, sociedade moderna, e você vai concordar comigo, que algumas pessoas têm exaltado o jejum como a prática religiosa mais importante. Tem exaltado como a mais importante, porém uma outra parte tem menosprezado totalmente. Mas o interessante é que nós, seres humanos, temos a tendência de ser seletivos. Nós selecionamos a roupa que queremos, nós selecionamos a comida que queremos comer, nós selecionamos o nível de amizade até mesmo que queremos ter, o hall de amizade, nós selecionamos até mesmo hoje em dia a igreja que queremos entrar, se ela tem a parede mais bonita, se ela tem luzes mais bonitas, se ela tem um instrumento de última geração. Nós somos seletivos. Só que nós não podemos fazer isso com as disciplinas espirituais e com o que o cristianismo nos traz. Nós não podemos dizer que o jejum é mais importante, por exemplo, que a oração.
Nós não podemos dizer, por exemplo, que a oração é muito mais importante que o jejum. Vocês estão comigo? Nós não podemos dizer que uma obra social é mais importante do que vir para a igreja. Nós não podemos dizer que vir para a igreja é muito mais importante do que fazer uma obra social. Não existe uma seleção, é um conjunto. Vocês estão me entendendo? É um conjunto. Ou seja, para Cristo, quando nos salva, Ele entende, esse irmão vai jejuar, vai orar, vai ler a Bíblia, vai fazer obra social e vai para a igreja. Não é uma ordem, uma escadinha, mas Ele entende que tudo isso vai ser feito. E nós estamos hoje vivendo numa sociedade onde nós somos seletivos, onde muitos colocam o jejum acima de todas as coisas, porém uns o menosprezam totalmente. E você vai concordar comigo. Outra verdade, nós vivemos hoje numa cultura onde não só a paisagem que nós vemos, e aqui eu não estou falando só da questão da natureza, mas por onde a gente anda, o que a gente assiste. Por exemplo, você vai assistir no YouTube, todo vídeo que você vai assistir no YouTube, a não ser que você pague para não ter anúncio nenhum, todo vídeo vai ter lá um anúncio do quê? Comida. É ou não é, Terezinha? Você está assistindo algo na TV e vem logo um anúncio de comida, querendo ganhar os seus olhos, para que então te mova a comprar, a consumir, a ter. Isso é mais uma verdade do atual momento que nós estamos vivendo. Hoje existem restaurantes de todos os tipos. Saindo daqui, você pode escolher. Bom, hoje eu quero comer uma pizza, ou eu quero comer um japonês, ou eu não vou comer nada. Ou eu, sei lá, vou comprar só pão. Hoje eu vou comer pão com ovo. Ou seja, está repleto, você pode ir e comer o que você quiser. Só que perceba, numa cultura onde é nos colocado, nos imposto, onde trazem para nós diversas comidas, diversos restaurantes, do pior ao melhor, o jejum tem ficado de lado. A cultura, a doutrina secular nos mostra que jejuar é bobeira, porque você tem que satisfazer o seu desejo humano, comer, comer, comer. E eu poderia aqui também colocar, gastar, gastar, ter. Essa é uma verdade do atual momento que vivemos. Então o jejum parece ficar fora de lugar, fora de eixo. Jejum agora se tornou um descrédito. E eu também colocaria dentro da igreja. Não só secularmente falando, não só no mundo em que nós estamos vendo, passeando, vivendo, mas também dentro das igrejas locais, o jejum tem virado um descrédito. O jejum tem virado uma prática, uma disciplina espiritual esquecida, menos importante. É muito mais importante eu vir para uma vigília do que jejuar. É muito mais importante eu aprender grego e hebraico do que jejuar. É muito mais importante eu pagar 4 anos de faculdade de teologia do que jejuar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem se tornado um descrédito. E não só isso. Hoje o mundo vai nos dizer, e secularmente dizendo, atrelando a cultura, vai nos dizer que se nós não, no nosso dia, se nós não tomarmos pelo menos 3 refeições por dia, a gente vai morrer. O que é dito para nós é que se nós não mantermos a nossa alimentação pelo menos 3 vezes ao dia, nosso corpo não aguenta, nós vamos sucumbir, morrer, desfalecer. É isso que é dito para nós. Ou quando não é 3 vezes ao dia, é de pelo menos de 3 em 3 horas.
De 3 em 3 horas você tem que comer pelo menos uma bolachinha, vai comer ali um pãozinho, vai faz ali uma parada, ou seja, o jejum, ele vai ficando em descrédito, vai virando loucura. Essa é uma verdade. Por quê? Porque é uma crença popular. Há uma crença em nosso meio que nós vivemos como uma virtude totalmente positiva, de que o ser humano deve satisfazer todo o seu apetite humano. E aí você pode pensar, mas Vini, nós estamos falando só de comida? Não, mas isso é só um fator. Nós somos ensinados que todo apetite humano deve ser satisfeito. Se eu tenho vontade de gastar R$1 milhão numa casa, eu vou e gasto. Se eu tenho desejo de gastar 600, 700 reais num tênis, e o meu desejo eu vou cumprir, não importa o que façam. Somos ensinados que todo apetite humano deve ser satisfeito. E aí o jejum vai parecer inválido. O jejum vai ficando para trás, de lado. Outro exemplo e outra verdade é que muitas pessoas dizem que o jejum é prejudicial à saúde. Não faz isso, não. Você vai morrer de fome. Sério que você vai morrer de fome, vai ficar andando igual um zumbi. Essa é uma verdade dos tempos modernos, do atual momento que nós estamos vivendo. E eu preciso introduzir com todas essas verdades que nos é colocada, para que nós como igreja sejamos também inteligentes ao que o mundo vem nos trazer, para o que o secularismo vem nos trazer, porque a gente vem de lá e entra aqui trazendo as mesmas coisas de lá. Vocês estão aí? E aí a gente traz toda a bagagem. Mas, em geral, embora o corpo humano possa sobreviver apenas durante breve tempo, sem ar e sem água, o corpo humano pode geralmente ficar até 40 dias sem comer. Quando a gente ouve isso, já não dá um incômodo? 40 dias sem comer o meu feijãozinho, o meu arroz, 40 dias sem comer aquela carninha. Desculpa os irmãos que estão jejuando e pensou na carne agora. 40 dias sem comer aquela sobremesa, aquele pudim. Por quê? Por que isso gera incômodo para nós só de ouvir? Porque a gente está totalmente banhado do que a humanidade tem para nos trazer. Por isso que só de ouvir que você e eu podemos ficar geralmente até 40 dias sem comer, já gera um incômodo. Passar de 40 até 45 pode dar inanição, que é o que? Morte por falta de alimento. Mas repita isso comigo. Eu posso ficar 40 dias sem comer. Grava isso, meu irmão. Terezinha falou, eu não aguento. Aguentamos. E aí a gente vai saber o porquê aguentamos. E hoje, nessa noite, nós vamos entender só o porquê que nós conseguimos. E esse porquê muda tudo. E esse porquê abre a nossa visão, abre a nossa mente. Então, quando o jejum é feito corretamente, pode ter benefícios à saúde. Vai desintoxicar o seu corpo. Tem gente aqui que, como eu, precisa desintoxicar muita tralha que está comendo. Vini, o que é isso que você está falando? É verdade, irmão. Culturalmente, soa doloroso para nós.
mas o jejum tem ficado em descrédito. Hoje em dia, existem o jejum das blogueiras, das musas fitness. Quem já viu? Não é possível que ninguém viu aqui. Todo mundo viu, todo mundo já ouviu falar. O quê? Um jejum com um motivo exterior. Um jejum motivado por uma beleza somente exterior. Obviamente, pode envolver saúde? Pode, mas eu estou falando de algo mais profundo. Que não é somente ter uma saúde legal, estável, mas baseado somente numa beleza exterior, para se mostrar aos outros, para ser mais do que os outros, para se revelar a outros. Dietas disfarçadas de jejum, na verdade. São dietas disfarçadas de jejum. Na Bíblia nós podemos encontrar diversos homens que jejuaram. Eu poderia falar de vários exemplos aqui, como Daniel, como Davi, como Moisés, como Ana. Eu poderia. Mas Jesus é o meu maior exemplo. Jesus é o meu maior exemplo e nessa noite nós lemos esse texto. Esses homens jejuaram por motivos nobres, verdadeiros, reais. Homens que jejuaram por conta do pecado do outro. Vai aprendendo, irmão, por favor, assim como eu aprendi. Ao estudar, ao ler, ao ouvir de Deus. Não é nada subliminar, novo. É talvez o que nós já aprendemos aqui numa escola bíblica. Mas homens que jejuaram com dependência do Espírito Santo. Jejuaram por quebras de maldições. Homens lá atrás, no passado, mas e hoje? Nós devemos jejuar? Hoje eu e você devemos jejuar? A pergunta que sempre é feita é: como eu devo jejuar? Se eu e você devemos jejuar, como eu devo jejuar? Talvez isso é uma dúvida no meio cristão. Como eu devo jejuar? Mas a pergunta a ser feita não é como eu devo jejuar. A pergunta a ser feita é: por que eu devo jejuar? A pergunta a ser feita é: por que eu devo orar? Não como eu vou orar, mas por que eu devo orar? A pergunta que deve ser feita não é só como eu vou meditar, mas por que eu devo meditar. Isso muda a nossa mentalidade, muda a nossa concepção. Por que fazer o que Jesus me trouxe a fazer? Por quê? Não só como fazer, porque senão a gente vira seres humanos ativistas que só querem fazer. Eu quero ler a Bíblia durante um ano inteiro e eu vou ler, durante 3 meses eu quero ler ela inteira. Mas você vai perguntar para a pessoa: por que você quer ler? Porque o pastor está lendo. Porque postaram no Instagram fotos e eu achei legal. Não, meu irmão, por que você está lendo a Bíblia? Por que você está jejuando? Eu estou jejuando porque o meu pastor, ele está jejuando. Não, por que você está jejuando? Essa é a resposta. Essa é a pergunta que tem que ser respondida. E aí nós entramos aqui em Mateus 6. Vamos encontrar Jesus falando acerca do jejum. Daqui em diante nós vamos ter 2 relatos de Cristo falando. Esse é o primeiro e mais um falando acerca do jejum. E como nós lemos que Jesus está dando uma direção. Quando vocês jejuarem, se puder colocar aqui nas telas, por favor, Mateus 6, versículo 16. Quando vocês jejuarem, não vos mostreis tristes como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que o homem vejam que estão jejuando. Mas olha que interessante, o contexto aqui de Mateus 6 não é só sobre jejum. O contexto que Jesus está aqui falando e ensinando não é sobre só jejum, mas o contexto envolve pelo menos 3 coisas.
O dar, que seria dar esmolas ou dar ao próximo. Segundo, oração. E terceiro, jejum. Esse é o contexto que Jesus está ensinando o povo. Ou seja, não é só sobre jejum, mas ele fala sobre oração, ele fala sobre esmolas. E no versículo 1 do capítulo 6, Jesus inicia assim: cuidado. Ou seja, ele está dando um aviso. Ele está dizendo: cuidado, para que ao praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serem vistos por eles, porque se for essa a intenção, do contrário você não vai ter recompensa alguma. Mas o contexto aqui está dizendo assim: Vinícius, igreja, tabernáculo de oração, quando você for orar, quando você for dar ao próximo, quando você for jejuar, a prática, o comportamento pode até ser legal, mas se a sua intenção estiver totalmente desalinhada com o meu propósito, é errado. Então, ou seja, por que eu dou esmolas? Deixa eu tirar esse termo. Por que eu dou ao próximo? Porque eu quero me mostrar aos homens? Não. Jesus está dizendo: cuidado, não faça isso, porque o seu comportamento está motivado por uma intenção totalmente maligna. Por que eu oro? Eu não oro para me mostrar mais santo para o outro, eu não oro para me mostrar melhor do que o outro. Por que eu oro? Porque a minha intenção deve estar em Jesus. Por que eu jejuo? Que é o nosso assunto. Jesus está dizendo: não faça isso na intenção de se mostrar ao outro, de ser melhor do que o outro, de se mostrar mais santo do que o outro. Quando você jejuar, a sua intenção primeiro deve ser transformada. É por isso que a gente vai aprender com Paulo, quando ele diz assim: você quer experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Nós logo diríamos sim. Ele vai dizer: então, renovem a sua mente. Por quê? Porque renovando a minha mente, eu vou entender que Jesus está me ensinando que quando eu jejuar, a intenção deve estar correta. Ele está debatendo um comportamento, mas sendo bem profundo na intenção. Nas entrelinhas, Jesus não está falando só de lavar o rosto, de estar feliz. Jesus está dizendo: o teu coração deve estar alinhado a mim. O teu coração deve estar alinhado a mim. Por isso que ele inicia com cuidado, um aviso. Ou seja, que o nosso jejum, meus irmãos, não seja pelo porquê errado. É por isso que nós temos que entender por que eu jejuo. Que o nosso jejum, você está aqui para aprender essa noite, amém? Que o nosso jejum não seja pelo porquê errado. Vinícius, por que você jejua? Eu jejuo porque Cristo me alcançou. E essa é a única forma, é uma das formas que Ele está presente na minha vida, no meu coração, na minha mente. Não pode ser porque eu quero me mostrar para o outro, eu quero me mostrar para o próximo, eu quero ser mais santo do que o outro, eu quero ser mais, ou seja, a intenção está totalmente errada. Que o nosso porquê esteja alinhado em Cristo. Que o nosso porquê esteja realmente alinhado à vontade dEle. Que a nossa mente nessa noite possa ter uma expansão, possa realmente ser alinhada ao que Ele tem. Que possamos verdadeiramente, o meu desejo é, meu irmão, eu orei por isso e eu oro por isso, para que nós, a igreja de Cristo, possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para que isso aconteça, o texto vai dizer: renovem a mente de vocês. E nós precisamos entender que o jejum deve estar alinhado ao propósito de Cristo. Deve estar alinhado a Ele, somente a Ele. Mas olha que interessante. Mateus capítulo 9. Segunda vez que Jesus está falando sobre o jejum.
Mateus capítulo 9. Versículo 14. Mateus capítulo 9, versículo 14 vai dizer assim: Então, os discípulos de João chegaram a ele perguntando: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Eles estão perguntando para Jesus. No versículo 15, Jesus vai responder: Por acaso os convidados para o casamento podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado, e quando ele for tirado, então jejuarão. Olha só isso, meu irmão. Mateus capítulo 6, Jesus está acabando com o comportamento errado, mas nas entrelinhas está falando de uma intenção no profundo, no interno, que já está totalmente deturpada. Então, ou seja, o jejuar para mostrar aos homens está baseado no quê? Numa intenção de coração totalmente maligna. Esse era o contexto. Ou seja, Jesus está rebatendo o comportamento, mas em nenhum momento ele fala: por que vocês devem jejuar? Nas entrelinhas ele pode até falar. Mas, Mateus capítulo 9, os discípulos de João vão fazer uma pergunta: por que nós e os fariseus, nós jejuamos, e os teus discípulos nem jejuam? Por que eles não praticam essa disciplina? E aí Jesus vai, como sempre, vai dizer: acaso os convidados do noivo devem estar tristes ou jejuarem enquanto o noivo está presente? É óbvio que não. Eles devem se alegrar porque o noivo está presente. Mas chegará um dia, chegará um tempo, que o noivo não estará presente, e aí então eles devem jejuar, e aí então eles vão jejuar. Essa aqui é talvez a mais importante declaração de Jesus acerca do jejum, sobre se realmente eu e você devemos jejuar. Jesus deixa claro aqui, não há como escapar das palavras dele. Ele deixa claro ao dizer que quando chegasse o dia que o noivo não estivesse mais com eles, ele esperava, e assim ele sabia, que os convidados iriam jejuar. Não há como escapar dessas palavras, não há como dizer: não devemos jejuar, não, isso não é mandamento, ou isso não é algo que Jesus veio dizer. Ele deixou claro que esperava que os seus discípulos, depois de sua partida, jejuassem. Fica claro aqui para nós que ele apoia, obviamente, a disciplina do jejum. E em nenhum momento ele está sendo seletivo e dizendo: o jejum é mais importante que isso, o jejum é menos importante que isso. Ele só está apoiando e dizendo que esses irmãos iriam jejuar, e deveriam jejuar, e nós somos esses irmãos. Nós somos essas pessoas, que hoje nós devemos sim jejuar, isso é para nós hoje. Mas qual é o contexto aqui? O contexto é diferente do capítulo 6, porque o contexto aqui é de uma ausência, é de uma possível ausência, ou seja, ele está dizendo: quando esse noivo não estiver mais presente, aí então esses homens devem jejuar. Então o contexto agora é o porquê eu devo jejuar, e o porquê está bem claro. Porque haverá um dia e haverá um tempo em que o noivo será tirado. E qual é a maneira de ter esse noivo por perto? Qual é a maneira de ter Jesus próximo? Qual é a maneira de ter Jesus dentro? Qual é a maneira de ter Jesus alegrando a minha vida? Com jejum. Você pode dar uma glória a Deus? Esse é o contexto de Mateus 9. Ausência. Então, pela ausência do noivo, eles então vão jejuar. Então, pela ausência de Cristo, é óbvio, irmão, que sabemos que o Espírito Santo está na terra, está se movendo.
Mas ele deixa claro que esse atual momento em que nós estamos vivendo, onde a cultura vai nos dizer que nós devemos nos alimentar pelo menos 3 vezes ao dia, onde o marketing popular vai nos mostrar alimentos que nos satisfazem, que vai gerar em nós, em nosso corpo, nos sentidos que nós temos do ser humano, que nós devemos ir e satisfazer todo o nosso desejo. Mas aí Jesus vai dizer: a única forma, uma das formas que você me tem por perto, que você tem eu morando contigo, que você me tem em você, que você me tem no lar, que você me tem na caminhada, é através do jejum. É através do jejum. Porque é dessa forma que o noivo estará presente. Porque é dessa forma que o noivo estará alegrando a nossa vida. Sabe por que eu e você devemos jejuar? Porque eu creio que nós ansiamos por Jesus. Sabe por que eu e você devemos jejuar? Porque eu creio que nós desejamos Jesus. Sabe por que eu e você devemos jejuar? Porque eu e você desejamos Jesus mais do que qualquer outra coisa que nos colocam, mais do que qualquer marketing que a sociedade nos coloca, mais do que qualquer ensinamento de que nós devemos satisfazer a nossa vontade, o nosso desejo carnal. Eu quero crer que nós desejamos Jesus. Eu quero crer que nós desejamos a Ele, e por isso jejuamos. Quem anseia por Ele, quem o deseja mais que todas as coisas, deve jejuar. Vini, eu anseio por Jesus, e eu oro, não está bom? Está maravilhoso, mas deixa ainda melhor, jejue. Vini, eu anseio por Jesus, e eu oro e eu jejuo. Tá excelente, mas deixa ainda melhor. Ore, jejue, leia a palavra, estude a Bíblia, medite no Senhor, cumpra as disciplinas espirituais. Diversas vezes nos é perguntado, até mesmo na igreja, quantos aqui querem um andar mais íntimo com o Senhor? E a igreja sim levanta a mão. E eu te digo nessa noite, no temor do Espírito Santo, quer ter um andar mais íntimo com o Senhor? Jejue. Quer conhecer mais dele? Jejue. Quer trabalhar o teu caráter? Jejue. Quer ter mais do Espírito Santo na sua vida? Jejue. Mas eu preciso comer. Mas a fala deve ser: mas eu necessito de Jesus. Mais do que qualquer outra coisa. Mais que todas as coisas. Sendo bem sincero, para quem deseja a Cristo mais do que tudo, as palavras que ele diz aqui são atraentes. São atraentes, devem atrair os seus filhos, devem atrair os seus discípulos. E eu me pergunto, aonde estão as pessoas que responderão ao chamado de Cristo? Aonde estão as pessoas que responderão ao chamado de Cristo? Aonde estão aquelas pessoas que sentem saudade de Jesus, porque o contexto é ausência? Aonde estão aquelas pessoas, os irmãos, os filhos, aqueles que se dizem cristãos, que sentem saudade do noivo, de Cristo? Jejue, que desejam pelo noivo, para que o céu venha à terra. Jejue. Aonde estão os filhos que dizem: Maranata, a hora vem, mas que na hora do jejum menospreza, que na hora de orar menospreza, que na hora de ler a Bíblia menospreza, mas está lá: Maranata, a hora vem. Mas por quê? Porque talvez foi, não sei, falaram mal da vida, ou motivos que eu não consigo nem
Irmãos, você entrou aqui nessa noite, e eu creio que por uma ação do Espírito Santo, você entrou aqui para que sua mente fosse transformada, renovada, para que o teu coração se enchesse do Espírito Santo. E eu creio que nós viveremos tempos, onde a prática do jejum será excelente em nossas vidas, onde a prática do jejum será vivida, não será somente da boca para fora. Eu creio nisso. Quantos creem? Esse é o contexto. Aqueles que têm saudade do noivo. Era como se Jesus estivesse dizendo: aqueles que sentem a minha falta, jejuarão. Aqueles que me amam, jejuarão. Aqueles que por algum motivo não estão conseguindo me ver, jejuarão. Aqueles que por algum motivo não estão conseguindo entender o propósito, jejuarão. Aqueles que por algum motivo estão com seus olhos totalmente fechados, cegos, jejuarão. Que possamos ter saudade dele, que possamos ter desejo de estar com ele. Esse é o meu desejo, que possamos ser uma igreja que deseja estar com Cristo, mais do que qualquer outra coisa, deseja Jesus em tudo e em todos, mais do que qualquer marketing barato da melhor comida, do melhor restaurante, mais do que qualquer coisa que me diz que a minha carne tem que ser satisfeita em todo tempo, no momento que eu quiser. Eu desejo muito mais a Cristo, eu desejo muito mais dele, eu desejo muito mais do Espírito dele, eu desejo muito mais da alegria dele, eu desejo muito mais da esperança dele, porque de nada de mim adianta. Então como que eu vou ter isso? Jejuando. Nós devemos reconhecer que a primeira vez que Jesus fala sobre o jejum, Ele está dizendo sobre motivos próprios. Usar coisas boas para o nosso fim, para o nosso próprio fim. Sabe o que é isso? É sempre uma falsa religião. Usar o jejum para o nosso próprio fim, ou seja, para que a gente obtenha sucesso, é uma falsa religião. E facilmente, meus irmãos, facilmente, se nós não nos atentarmos, nós estamos fazendo jejum para ter um carro, nós estamos fazendo jejum para ter uma casa, nós estamos fazendo jejum para ter um novo namorado, nós estamos fazendo jejum para ter uma nova namorada, nós estamos fazendo jejum para ter um novo contrato, nós estamos fazendo jejum para enriquecer e ser mais do que alguém. Jejum não é para isso. Receba isso no amor de Deus. Jejum bíblico não é para o nosso fim, jejum bíblico é para a glória de Deus. Você não jejua para ter um emprego, irmão. Você não jejua para ter um carro. Para com isso. Pelo amor de Deus. Você não jejua para ter uma esposa. Você não jejua para ter um esposo. Você jejua para ter o noivo Jesus Cristo. É para isso, Thaís. É para isso. Para que então experimentemos, Simone, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovem as suas mentes, expandam a sua mente. Aí então, e só então, entenderemos o que é verdadeiramente a boa, agradável vontade de Deus. Irmãos, por favor, entendam no amor de Deus aqui. Você jejua porque você quer ter mais de Jesus. Você jejua porque você quer ter mais do caráter dele. Sabe Gálatas 5? Você quer ter mais alegria no Espírito. Você quer ter mais esperança. Você quer ter mais fé. Você quer ter o Espírito em você.
nada mais do que isso. Ah, Vini, então eu não jejuo porque eu quero ter... Não. Quer ter um contrato? Quer ter dinheiro? Trabalha. Levanta cedo. Seja esforçado. Não use a palavra genuína do próprio Deus. Não use boas coisas para o seu fim e para o meu fim. Jejue porque você deseja a Cristo. E cadê a igreja que deseja a Cristo aqui? Quem é os irmãos que desejam a Jesus mais que tudo? Mais que bens materiais, mais que mais dinheiro no bolso, mais que uma conta cheia, absurda. Eu estou lesado, eu estou sem dinheiro, eu estou mal financeiramente, mas internamente o meu espírito é vivificado em Cristo Jesus. Acaso Deus pode comer de nossas mãos? Acaso Deus pode comer de nossas mãos? Jamais. Eu sou o primeiro que careço do alimento que vem dele, e não o contrário. Eu sou o primeiro que careço do alimento que vem dele. O jejum deve se concentrar em Deus. O jejum deve se concentrar unicamente em Deus. Uma passagem bíblica em Zacarias diz que Deus ele vai dizer ao povo daquela época: quando vocês jejuaram, acaso foi para mim que vocês jejuaram? Em outras palavras, porque o jejum que vocês fizeram não foi por mim, não foi para mim, foi unicamente, exclusivamente para vocês. Nós devemos carecer, porque se o nosso jejum não for para Deus, com o objetivo centrado em Deus, nós fracassamos em tudo. Fracassamos. Êxito na oração, termos poder para curar até mesmo pessoas, discernimentos espirituais, nada disso pode ficar maior, pode ser maior do que nós jejuarmos com a intenção de termos a Cristo Jesus, de termos a sua presença, de termos a tua vida, de termos a tua alegria, a tua esperança, o teu amor. E eu não sei se você vai concordar comigo, mas se alegre por fazer parte de uma igreja que se preocupa. Que se preocupa em trazer o verdadeiro evangelho a você, que se preocupa em te dizer: quer ter mais de Cristo? Não use como barganha, não use-o como monopólio de interesse. Quer ter mais de Jesus? Ore, jejue, leia a Bíblia, se alegre no seu coração por fazer parte de uma igreja, que ainda que tenha os seus erros, mas se preocupa em expor a você verdadeiramente o desejo de Deus. Quer fazer com que eu e você saiamos daqui nessa noite e que o nosso coração seja tão acendido pelo Espírito em dizer: Pai, eu careço tanto do Senhor e eu necessito orar, jejuar, ler a Bíblia, meditar. Eu necessito, porque a minha igreja local se preocupa em me colocar no eixo, alinhar a minha vida ao coração de Deus. Se alegre nessa noite, meu irmão, se alegre. Enche o teu coração de alegria. Porque essa disciplina vai mudar as nossas vidas. Essa disciplina vai mudar as nossas vidas.
E essa disciplina, mais do que qualquer outra disciplina, não estou dizendo que ela é mais importante, mais do que qualquer outra disciplina, vai revelar as coisas que nos controlam. Se o orgulho nos controla, ele será revelado no jejum. Se a ira nos controla, será revelado no jejum. Se a amargura nos controla, será revelado no jejum. Se o ciúme tem nos controlado, será revelado no jejum. Se a discórdia tem nos controlado, vai nos revelar, vai revelar ao outro no jejum. Mas, meus irmãos, é aí, é nesse momento, é nessa hora, só nessa hora, quando essas coisas são reveladas, que o Espírito Santo fala ao nosso coração. É só aí que o Espírito Santo fala aos nossos ouvidos e nos diz: você precisa mudar. Você precisa mudar, você não pode ser irado, você não pode ser medroso, você não pode ter amargura, você não pode ter ciúmes, você não pode ter discórdia. É aí, nesse momento, que é revelado que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Então, meu irmão, você que está jejuando, assim como eu, nós estamos no coletivo jejuando e não tem como esconder, não tem como ser particular. Então, como estamos jejuando, fique atento à voz de Deus, fique atento ao Espírito Santo naquilo que nós precisamos mudar, fique atento, sensível ao que o Espírito vai nos dizer, porque enquanto muitos, como os fariseus, deixaram o jejum totalmente errôneo, deturpado, muitas pessoas têm feito hoje. Porque enquanto eles se achavam mais do que outros, biblicamente dizendo, é no jejum que a gente vai ver o quanto de Deus a gente não é. Você está aí? É no meio do jejum que a gente vai ver o quanto de Deus a gente não tem. O quanto nós não temos. Porque só então nós iremos chegar diante dele e dizer: eu necessito ao Senhor, eu necessito mais. Então, como alguém que se preocupa, para que você saia daqui e ouça a verdadeira palavra de Deus. Quer ser um discípulo de Jesus? Jejue. Quer ser um discípulo de Cristo? Quer ser aquele que é ensinado por Ele? Jejue, ore, leia a Bíblia, medite, contemple ao Senhor. Nós já estamos chegando ao fim, mas não diria nem que seria uma aplicação para nós, mas o jejum, ele nos ajuda a termos equilíbrio na vida. O jejum nos ajuda a termos um equilíbrio na vida. Sinceramente, meus irmãos, eu não precisava nem estar no 4º semestre de psicologia para saber que nós vivemos hoje uma geração desequilibrada. Totalmente desequilibrada. Mas o jejum, com um alinhamento em Cristo, equilibra a nossa vida. Equilibra a nossa vida espiritual, emocional, a nossa vida física. Equilibra. O jejum não nos escraviza. O jejum liberta. O jejum liberta. Escravos são aqueles que fazem os desejos da carne. E a Bíblia vai dizer que aqueles que fazem os desejos da carne não podem agradar a Deus. De maneira nenhuma.
Mas aqueles que fazem o desejo do Pai, aqueles que fazem o desejo de Deus, aqueles que fazem o desejo dEle, que é jejuar, que é esquecer talvez de comer por um determinado tempo, mas está com o teu coração firmado nele, esses sim agradam a Deus. Eu me lembro que o pastor Júnior falava sempre, um tempo atrás: meus irmãos, tem vezes, tem dias que você tem que calar sua alma, tem que fazer. Vai uma dica: você quer calar sua alma? Jejue. Você quer calar verdadeiramente sua carne? Jejue. Vai trazer liberdade. E por quê? Para a gente encerrar, primeiro, é um sinal de dependência. Eu jejuo porque dependo. Eu jejuo não porque quero me mostrar aos outros, não porque sou melhor do que o outro. Eu não jejuo porque quero ter mais. Eu não jejuo porque... Eu jejuo porque dependo de Jesus. Segundo, com jejum, eu penso menos em mim e centralizo o meu pensamento em Deus. Terceiro, o jejum revela o nosso desejo pela segunda vinda de Cristo. O jejum vai revelar o meu desejo pela vinda de Cristo. Ou seja, saudade. Vini, por que você jejua? Não é mais sobre como eu tenho que fazer. Não é sobre ser melhor do que o outro. Por que você jejua? Porque eu dependo de Deus. Porque eu penso ainda mais nele. E pensando nele, ele cresce. Ele é o centro. Eu não. A vontade dele é. Por quê? Porque eu tenho saudade do meu mestre. Eu tenho saudade de Jesus. Quarto, o jejum trabalha o nosso caráter. Quer ter o caráter trabalhado? Quer ter o caráter transformado? Jejue. Ao sairmos daqui, a nossa oração vai ser: Pai, trabalha no meu caráter. Jesus vai estar nos dizendo: jejue. Quinto, jejum revela se de fato eu fui alcançado por Cristo. Porque a gente acha que só se a gente orar ou talvez fizer alguma outra coisa, algum outro tipo de serviço, nós mostramos. Não, é um conjunto, lembra? Então, ou seja, o jejum revela também que eu fui alcançado por Jesus. Então, se você foi alcançado por Jesus, jejue. Porque isso revela que você foi alcançado por Cristo. Jejum não é passar fome. Jejum, sétimo aqui, jejum é sentar à mesa com Deus e se alimentar dele. Jejum não é dieta, não é passar fome. Jejum é: eu quero sentar à mesa com o meu Deus e me alimentar das suas delícias, daquilo que Ele tem para mim. Podemos jejuar pela nação, pelo pecado do próximo, podemos, o jejum também serve para isso. Mas, bem mais do que isso, ele deve ser a nossa prática contínua. Bem mais do que quebras de maldições, porque a gente vai ver na Bíblia, bem mais do que isso. O jejum deve ter um único sentido, um único porquê. Porque eu dependo de Jesus, porque eu dependo do meu Deus. E aí, como já foi falado aqui, não é só o jejum. Jejue, ore. No momento em que estiver jejuando, ore. Leia a Bíblia, medite. Una as disciplinas espirituais.
E aí então nós poderemos declarar como Paulo: na fraqueza eu me encontrei forte. Por quê? O texto vai dizer de uma força não humana, de uma força não que provém do homem, mas de uma força sobrenatural. E é na fraqueza que nós nos encontramos fortes. Então, jejue, comece com pouco. Comece com pouco. Antes de querer sair correndo, aprenda a andar. Não, eu quero fazer já 40 dias. Não. Faz de horas. Comece do pouco, mas tenha a sua intenção correta, verdadeira. Depois de 2 ou 3 semanas, 4 semanas, você consegue aí então fazer um período maior, mas vai na calma, mas tenha o teu desejo verdadeiro. Seja sincero ao Pai. E aí, conseguiremos então tomar emprestado o que Jesus vai dizer no próprio Evangelho de Mateus, e eu queria que vocês colocassem de pé. No próprio Evangelho de Mateus, capítulo 4. Quando Jesus ele é tentado. Naquele momento ele está num jejum de 40 dias. E muitas vezes nós somos tentados a não jejuar. Muitas vezes nós somos tentados a não continuar no propósito, a não seguir em frente. Muitas vezes nós somos tentados a fazer isso. Mas aí nós podemos então, agora nesse entendimento, no que Deus está falando conosco nessa noite, nós podemos então tomar emprestado o que Cristo diz, quando o tentador, o diabo, vem tentá-lo. Capítulo 4, versículo 3. Vai dizer assim: então o tentador aproximou-se dele, Jesus, e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães, porque você deve estar com fome. Então ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas aí no versículo 4, o que Jesus responde é o que nós temos que cravar no nosso coração e dizer dia após dia, vez após vez, diante da prática do jejum. Jesus vai dizer: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do meu Deus. Essa deve ser a nossa fala. Nem só de pão eu vou viver, eu quero viver de toda a palavra que vem do meu Deus. Olha o desejo, meu irmão, olha a intenção. E aí ele não para por aqui, porque no capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória que havia neles. Mas aí então, o nosso mestre vai dizer assim, diante de tudo aquilo que o diabo vem mostrar, e ainda vem dizer, olha, eu posso te dar tudo isso, se você se prostrar e adorar a mim. Mas aí, nós também podemos tomar emprestado o que Cristo disse no versículo 10, quando ele disse: Satanás, vai-te daqui, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Ao meu Deus, somente ao meu Deus eu irei adorar, e o meu jejum adorará a Ele, e só a Ele eu irei servir, e nenhum outro homem eu irei servir, e nenhuma outra política eu irei servir, a não ser aquilo que o meu Deus tem para mim. E o que Ele tem? Palavra de vida. Ele tem alegria no Espírito, Ele tem esperança ao triste, Ele tem alegria, Ele tem amor, Ele tem graça. Então que a prática do jejum esteja totalmente fundamentada na Bíblia, e que possamos dizer
dizer assim como Jesus disse, e não porque nós somos iguais a Ele, ou porque somos melhores do que Ele, não, mas porque carecemos do ensino dEle, e aí então, só então eu posso dizer, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá a minha carne, mas de toda a palavra que vem do meu Deus, de toda a palavra que vem do alto, de todo alimento que vem do meu Deus. Então eu jejuo pelo desejo certo, correto, e aí então eu posso dizer, só a Ele eu adoro, e só a Ele eu sirvo. Aleluia! Quer ter Jesus próximo? Quer ter Jesus dentro? Quer ter Jesus ligado? Jejue. Meu irmão, você entrou aqui e o Espírito Santo falou ao teu coração. Nada mais eu posso fazer. Nada mais. Agora é você e Ele. Agora é você expressando o seu desejo a Ele. Feche seus olhos. Eu não sei como é que anda a tua vida, eu não sei como é que anda as tuas práticas, mas eu quero te dizer, o Espírito Santo está te chamando a viver o sobrenatural com Ele. O Espírito Santo está te chamando para viver a vida diária com Ele. O Espírito Santo está te chamando para viver uma vida de jejum, de oração, de disciplinas espirituais, de meditação, uma vida que glorifica a Ele, uma vida que você serve a Ele, uma vida que você se alimenta dEle. Então, meu irmão, se arrependa do que tiver de se arrepender e diga a Ele agora: Pai, eu desejo mais do Senhor, eu desejo, me perdoa por ter jejuado por motivos errados, me perdoa por estar alinhado com outras coisas e não com o Senhor, mas nessa noite eu ouvi a palavra de Deus e eu quero mais do Senhor. Será que você pode orar? Será que você pode falar com Ele? Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de ouvirmos a Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor está gerando em nossos corações, na igreja, nos Teus filhos um senso de urgência, para que possamos verdadeiramente entender que devemos orar, devemos jejuar, devemos ler a Tua palavra, devemos praticar as disciplinas espirituais, tudo para a glória do Teu nome. Pai, o Senhor conhece cada coração que entrou aqui, o Senhor conhece cada intenção, e que o Teu Espírito possa moldar, que o Teu Espírito, assim como sei que já está falando, que Teu Espírito possa transformar, que Teu Espírito possa renovar, que saiamos daqui totalmente firmados no Senhor, firmados na Tua palavra, e que verdadeiramente possamos dizer que só o Senhor nós adoramos, que só o Senhor nós glorificamos, e que só o Senhor nós servimos. Gere em nosso coração, Pai. Gere no coração dos meus irmãos que entraram aqui nessa noite desejo por mais do Senhor, por mais de Ti, e que aí então o jejum esteja com o motivo certo, com o porquê certo, que possamos nos alimentar do Senhor, que possamos nos alimentar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que ainda que lá fora nos taxem como ignorantes, como loucos, que possamos diante do Senhor estarmos alinhados, estarmos te glorificando, verdadeiramente com o Evangelho no nosso coração. Muito obrigado por este tempo, muito obrigado pelo que o Senhor está fazendo em nosso meio, muito obrigado, Pai, porque o Senhor está desintoxicando toda a nossa alma, toda a nossa mentalidade, todas as práticas erradas, e está inserindo em nós verdadeiramente o Teu Espírito Santo, verdadeiramente o desejo por aquilo que mais importa. Pai, que o Senhor guarde os meus irmãos, que o Senhor possa, Pai, falar aos ouvidos dos meus irmãos, que o Senhor possa, Pai, falar ao coração dos meus irmãos, que o Senhor possa colocar desejo
desejo por mais de Ti, por mais vezes, por mais dias de jejum, por mais tempo de jejum, por gastar tempo em jejum, por gastar tempo em oração, por gastar tempo em leitura da Tua Palavra, por gastar tempo meditando, por gastar tempo, Pai, contemplando o Senhor, e que verdadeiramente possamos estar alinhados ao Teu coração, alinhados à Tua vontade. Leve-os em paz, nos dê uma noite de descanso, um resto de semana e um final de semana abençoado, e que ainda não se tenha barulho, não se tenha instrumentos tocando aqui, que saiamos daqui nessa noite com o nosso coração transformado, que saiamos daqui com a nossa mente transformadas no Senhor. Muito obrigado por este tempo. Eu creio que viveremos dias excelentes no Senhor. Eu creio que hoje foi um destravar. Eu creio. Você pode erguer suas mãos aos céus. Agradeça ao Senhor por essa palavra, porque Ele falou ao teu coração. Agradeça pelo privilégio de estar jejuando, de fazer parte de uma igreja. Obrigado, Deus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja não só hoje, mas para todo sempre. Você que crê, aplauda o Senhor, amém? Glória a Deus. Deus te abençoe.